Bom, pessoal, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje iremos falar sobre a camada de rede. Bom, o protocolo IP, que é o principal protocolo dessa camada, ele fornece uma abstração para o endereçamento e roteamento. Bom, ele é um endereço. O endereçamento que o protocolo IP fornece, ele é independente do endereçamento de hardware, que a gente vai ver mais especificamente na camada física, ok? Utilizado por protocolos de camada mais altas e aplicações, ele é utilizado para toda a comunicação na rede de interconexão e atualmente ele possui, a gente tem o uso de duas versões, o IPv4, o protocolo IP versão 4, que é um inteiro de 32 bits, e o IPv6, endereço que é um hexadecimal de 128 bits. Iremos falar mais à frente de ambos. E cada computador, cada interface tem um endereço IP distinto, certo? Bom, como nós falamos anteriormente, a gente pode representar o endereço IP através de notação binária de 32 bits dividido em 4 octetos, ou seja, a gente tem 4 grupos de 8, ou a notação decimal dotada, dividida por pontos, também em 4 octetos. Na realidade, o que a gente usa comumente no nosso dia a dia é a notação decimal. Porém, o protocolo IP, os protocolos, a implementação dos protocolos a baixo nível usa notação binária, certo? E é composto de duas partes. A gente vai ver notação binária, como é feita a conversão também mais à frente. Bom, aqui o exemplo da tela de configuração do Windows, para você configurar o endereço IP, que ele pode ser obtido automaticamente ou você especificar. No caso, a gente tem aqui, na primeira parte, a gente tem 3 endereços, e a gente vai também entender o que é cada um deles. Bom, o primeiro, IP address, a gente tem o 92.68.0.2, temos a máscara de subrede 255.255.0, que o endereço, o default gateway, que é o endereço do roteador, que a gente vai entender também mais à frente. Ok? Bom, a notação, vamos agora à representação da notação decimal vezes a notação binária. Vamos pegar aqui um endereço qualquer, o 92.168.0.2, certo? Então, o primeiro octeto, o 92, ou seja, a gente viu que em binário são 4 octetos de 8 bits. Então a gente tem que transformar o 92 em binário. Então, como são 8 octetos, ele vai dar, na base 0 vai de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 7. 2 elevado a 0 é 1 e 2 elevado a 7 é 128. Então, 192 nós teríamos no primeiro octeto 1, que seria 2 a 7, 128. 128 é menor do que o 92. O próximo seria 2 a 6, que é 64. 128 mais 64 dá exatamente 192. Então o resto tudo zero. O próximo, o 68. O 68 a gente tem novamente o bit 1, 2 elevado a 7, 128. Já vimos anteriormente que 128 mais 64 dá 192, então a gente não pode ter o segundo bit 1, vai ser 0. O próximo é 32. 128 mais 32 dá 230 mais 30 dá 160. 160 para 168, 8, ok. Então, o próximo seria 2 a 16. 2 a 16, a gente precisa de 8, 0. O próximo é 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, que é 8. Então, 1.
Aqui é 2 elevado a 4, a gente já teve 68. Então, fechou. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 1, 2. E 2 elevado a 0, 1. Então, a gente tudo zerado. Se é 0, tudo 0. Bom, se é 2, então 2 elevado a 7. 128, 0. 64, 0. 32, 0. 16, 0. 8, 0. 4, 0. 2 elevado a 1, 2. Então, bit 1 e 2 elevado a 0, 1. Bit também zerado. A gente vai ver com mais detalhe algumas dicas como a gente faz a transformação mais à frente. Aqui é só uma representação para vocês entenderem essa primeira parte. Bom, quando a gente fala de endereço de rede, a gente tem classes de endereço, certo? Então, como endereço IP é um endereço de 32 bits, dividido em 4 octetos, então a gente tem a gente tem 5 classes: classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, das quais a gente utiliza apenas 3, as outras 2 são reservadas. Bom, a característica da classe A é que o bit do primeiro octeto, o primeiro bit do primeiro octeto é 0. E o primeiro octeto, ele representa a parte do endereço de rede, que eu vou explicar mais na frente o que é. E os demais octetos representam, os 3 outros representam o host. A classe B, ela tem a característica de os 2 primeiros bits ser 1 e 0. E os demais representam rede. Na classe B, a principal característica é que os 2 primeiros octetos representam a rede e os 2 últimos host. Na classe C, os 3 primeiros bits é 1, 1 e 0, onde os 3 primeiros octetos representam a rede. Bom, do modo mais genérico classe A, ela vai de 0 a 127. Ou seja, porque quando o primeiro bit está 0, está em 0, você vai de 0 a 127. Na classe B, ela vai de 128 a 191. Isso na notação notação decimal. E a classe C, ela vai de 192 a 223. A classe D vai de 224 a 239 e a classe E de 240 a 255. Bom, a gente tem alguns endereços especiais, por exemplo, 128, 127.0.0.1 é a máquina local. Se você tiver a pilha de protocolo IP instalada no seu computador, não importa se você tem uma placa de rede, se está conectado ou não, sempre você vai ter esse endereço 127.0.0.1, conhecido como localhost ou loopback. Bom, o endereço de rede, ele identifica a própria rede e não uma interface de rede específica. A parte ou seja, é quando a parte do endereço é 0, ou seja, a rede 0 indica toda a rede representada por um binário 0.0. Vamos explicar isso também mais à frente. Endereço de broadcast identifica todas as máquinas de uma rede, ou seja, quando todos os bits estão setados em 1, todos os bits do host estão setados em 1. Bom, temos o endereço aqui, o endereço da classe A, 10.10.10.20, onde o primeiro, a primeira parte dele, a gente tem a parte de rede, que é a primeira parte, e a segunda, ou seja, na classe A, 10 representa toda a rede 10. 10.0.0.0 é a rede 10. Ou seja, eu vou poder variar de 0 até de 1 até 127, porque em 128 começa a classe B. Certo? Então, eu vou ter
1.0.0 é a rede 1. 10.0.0 é a rede 10. Nesse caso aqui, 10 é a rede, 10.10.20 é a parte que representa máquina. Uma classe B. A classe B é as duas primeiras partes do endereço representa a rede e as duas outras partes representam host. Certo? Já numa classe C, os três primeiros octetos representam a rede e apenas dois últimos representam o host.